O segredo das múmias. O processo de embalsamamento no Egito Antigo. Ao pensarmos no Egito Antigo, poucas imagens são tão emblemáticas quanto a das múmias, envoltas em faixas de linho, repousando em sarcófagos ricamente decorados. Elas atravessaram milênios como testemunhas silenciosas de uma das civilizações mais fascinantes da história. Mas, afinal, como os antigos egípcios conseguiam preservar o corpo humano por tanto tempo? O processo de embalsamamento, ou mumificação, era uma arte complexa, um ritual sagrado profundamente ligado à religiosidade e à visão de mundo egípcia. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas apenas uma passagem. Eles acreditavam que, para que a alma pudesse viver eternamente no além, o corpo precisava permanecer intacto. Assim, conservar o corpo era, na verdade, garantir a imortalidade. A chegada ao templo e a preparação. O processo começava logo após a morte. O corpo era levado à chamada Casa da Purificação, um espaço sagrado próximo ao Nilo, onde os embalsamadores, sacerdotes especialmente treinados, iniciavam os preparativos. Esses homens eram conhecidos como sacerdotes de Anubis, em homenagem ao deus com cabeça de chacal, protetor dos mortos e das necrópolis. Antes de qualquer procedimento, o corpo era cuidadosamente lavado com água do rio Nilo, considerada purificadora. Esse ato simbólico marcava a separação entre a vida terrena e a jornada espiritual. Em seguida, começava o processo propriamente dito de conservação, que podia durar cerca de 70 dias. O tempo sagrado associado ao ciclo de renascimento da estrela Sírio, um astro de grande importância religiosa para os egípcios. A retirada dos órgãos internos. O primeiro passo do embalsamamento era a remoção dos órgãos internos, pois eram eles que apodreciam mais rapidamente. O cérebro, por exemplo, era retirado por meio das narinas, com o uso de ganchos de metal. Para os egípcios, ele não tinha grande importância espiritual. Acreditava-se que a inteligência e as emoções residiam no coração. Depois, uma incisão era feita no lado esquerdo do abdômen, por onde se removiam o estômago, o fígado, os pulmões e os intestinos. Cada órgão era tratado separadamente, lavado, desidratado com natrão, uma mistura natural de sais, e envolto em linho. Em seguida, eram colocados em vasos chamados vasos canópicos, cada um sob a proteção de um dos 4 filhos de Horus, divindades guardiãs do corpo do falecido. O coração, por outro lado, geralmente era deixado no lugar. Ele era considerado o centro da vida, da consciência e da moral, o órgão que seria pesado na balança de Osíris, o deus do além, durante o julgamento da alma. Segundo a crença, um coração leve, livre de pecados, garantia a entrada no paraíso eterno. A desidratação do corpo. Após a remoção dos órgãos, iniciava-se uma das etapas mais importantes, a desidratação do corpo. Para isso, os embalsamadores cobriam todo o cadáver com o mesmo sal natural, o natrão, encontrado em abundância nas margens do Nilo. O natrão tinha a função de remover toda a umidade, evitando a decomposição. O corpo permanecia coberto por cerca de 40 dias, período em que perdia praticamente toda a água e ganhava o aspecto ressecado e rígido que associamos às múmias. Passado esse tempo, os sacerdotes removiam o sal, limpavam novamente o corpo e o untavam com óleos e resinas aromáticas, como mirra e incenso. Esse cuidado não era apenas estético. Os óleos ajudavam a proteger a pele e conferiam ao corpo um perfume agradável, digno da eternidade, a recomposição e o envolvimento em faixas. Com o corpo seco e perfumado, os embalsamadores davam início à fase do envolvimento. Talvez a mais conhecida, o corpo era cuidadosamente preenchido com panos, serragem e resinas para recuperar sua forma original. Em seguida, vinha o ritual de enfaixamento.
Dezenas de metros de tiras de linho eram enroladas ao redor do corpo, camada por camada. Durante esse processo, os sacerdotes recitavam orações e entoavam cânticos pedindo proteção para a alma do falecido. Entre as faixas, amuletos eram colocados em pontos estratégicos, sobre o coração, o peito, as mãos, cada um representando uma bênção ou uma defesa espiritual. O mais importante desses amuletos era o olho de Horus, símbolo da saúde e da restauração da vida. Ao final, o rosto era coberto com uma máscara funerária, feita de madeira pintada, ou, no caso de faraós e nobres, de ouro e pedras preciosas. Essa máscara tinha a função de garantir que o espírito reconhecesse o próprio corpo no além, o sepultamento e o rito final. Com o corpo totalmente envolto, a múmia era colocada em um sarcófago, muitas vezes dentro de outros, em camadas, como uma caixa dentro da outra. O sarcófago era então levado à câmara mortuária, junto de objetos pessoais, joias, alimentos, estátuas e até animais de estimação mumificados. Todos esses itens tinham um propósito simbólico: servir ao morto em sua nova vida após a morte. Por fim, realizava-se a cerimônia da abertura da boca, um dos rituais mais importantes. Com um instrumento sagrado, o sacerdote tocava os lábios da múmia, simbolicamente devolvendo-lhe os sentidos, a fala, o olfato, a visão e a audição, para que pudesse despertar e viver plenamente no mundo espiritual. A eternidade preservada. O resultado de todo esse processo não era apenas a conservação do corpo, mas a perpetuação da fé egípcia na imortalidade. A múmia representava a união entre o mundo físico e o espiritual, a ponte entre o passado e a eternidade. E é por isso que, mais de 3.000 anos depois, essas figuras ainda despertam tanto fascínio. Elas são, em essência, a materialização do sonho humano de vencer o tempo e a morte. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.